Opa, eu sou o Júlio César do canal Tudo sobre Gestão de Frotas. Você já ouviu falar que é melhor incentivar, motivar do que ficar ali penalizando, aplicando advertência na sua equipe? Pois é, se você tiver interesse em aprender como fazer um bom programa de incentivo para os seus motoristas, para os seus condutores, seus colaboradores aí da sua empresa, acompanha esse trecho dessa entrevista. Essa entrevista ela está na íntegra dentro do meu curso Frota para Todos. Mas você vai ter oportunidade de ver um trecho agora muito produtivo, muito agregador, que eu fiz com a Caroline Gama. Ela é consultora de RH, ela tem mais de 15 anos de experiência, é especialista em recrutamento e seleção de pessoas e é a diretora da Contrata Soluções. Acompanhe aí. Mas na sua visão, o que não pode faltar num programa de motivação? O que são aqueles itens assim, aquelas características, ó, isso precisa ter um programa de motivação, um programa de incentivo, vamos chamar assim. Assim, todo o programa de incentivo, ele tem que ter a premiação, né? Que é isso que faz, na verdade, o incentivo. Na verdade, assim, o colaborador, ele já deveria estar motivado pelo simples fato de estar trabalhando numa empresa boa, numa empresa que paga o salário, numa empresa que segue as regras e que dá essa possibilidade de ter um emprego e ter uma renda. Então, só isso já deveria, que já é tudo, né? Sim. Já deveria motivar os colaboradores. Quem está sempre nesse processo seletivo, nesse processo aqui do lado e faz muitas entrevistas, é que tem essa visão do quanto é desesperador ficar desempregado e quantas pessoas que passam por mim e que fariam tudo para estar empregado. E aí a gente vê um outro lado de pessoas que estão empregadas e que não valorizam e por qualquer bobeirinha acabam prejudicando a sua performance e não valorizam a empresa e a oportunidade que eles estão tendo, né? Mas, ainda assim, quando a gente está falando de ranking, não seria justo a gente ficar ranqueando os melhores e eles sempre se destacando, sendo os melhores, e não acontecendo nada com eles. Então a gente tem que ir para o lado ou da premiação dos melhores ou da punição para os piores, que não é o melhor caminho a punição. A gente não tem como ficar punindo um cara que tem que jogar no nosso time, um parceiro nosso. Então é sempre melhor a gente premiar os que estão melhores, né? Tá. Então, num programa de incentivo, tem que ter bons indicadores, que aí vai depender do teu dia a dia. O que seria um indicador importante para você? Um indicador importante para mim é que ele não tenha multa. É um indicador legal. Um indicador importante para mim é que ele não se atrase. Outro indicador legal. E que outro indicador é que ele não falte no emprego. O dia que ele falta, eu fico sem opção de substituição. Então, é outro indicador. Excesso, no nosso caso aqui, é excesso de velocidade, consumo. Isso, então que o consumo dele seja um consumo consciente e que me faça ter economia nesse sentido. Então você tem que traçar indicadores, quantos você quiser, quanto mais vai te dar mais trabalho de apurar e quanto menos vai ser mais pressão. Assim, se você pegar uns 5 indicadores, vai ser muito legal, que você coloca aí uma pontuação de 20 para cada, para chegar em 100, e fica fácil de você apurar e fica fácil de mensurar isso depois. Então você vai escolher esses indicadores, e vai, ou com um aplicativo, um sistema para você poder controlar esses resultados, ou de alguma outra forma que você consiga anotar quantas multas ele tirou, quando que ele excedeu a velocidade, ou quando ele faltou. Então, tudo isso você tem que ter facilidade para apurar, senão vai te dar um trabalho absurdo para ficar apurando essas informações. Sim, sem dúvida. E uma premiação, a premiação que seja coerente com o seu budget, que seja coerente com a verba que você tem para isso. A premiação mensal, ela é mais efetiva, porque os resultados são a curto prazo. Um mês, você fechou o mês, você vai, quem foi melhor, pá, premia. Agora, tudo depende do quanto você tem. Pode ser R$50, pode ser R$2.000. Depende da quantidade de colaboradores que você tem, depende da sua verba para isso, depende da sua realidade. Vamos colocar aí um exemplo que você tenha uma verba de R$1.000 por mês para premiação. Estou falando um número, assim, aleatório, tá? Pode ser 100, pode ser 50, e aí, você tem a opção de dar em dinheiro. Mas dar em dinheiro eu acho mais complicado, porque no nosso país tem algumas regras, algumas leis, e tem a questão fiscal, e você vai ter que declarar esse dinheiro. Se for seletista, você vai ter que pôr na carteira, se for PJ, ele vai ter que emitir nota fiscal. Eu acho mais burocrático, acho mais complicado. E também acho muito imediatista ali o dinheiro, né? Ele ganha naquele mês, gasta e acabou. Mas é uma opção, tá? A gente não descarta essa opção. Pode ser também, pode ser colocada. Tem formas de dar premiação em cartão, premiação, tem também. Legal. A outra premiação seriam prêmios mesmo, físico. Se for R$1.000, uma televisão, se for R$100, até R$100, né? Um livro. Tem várias dicas de prêmios que são bem legais.
E se você optar por exemplo, por viagens, por folga, dependendo da área que você está, os colaboradores gostam muito dessa folga como premiação. O Interessante. melhor, ele ganha uma folga. Aí você escolhe o dia da folga dele. Pode ser numa emenda de feriado, pode ser num dia X ali que ele gostaria de fazer alguma coisa. Então, olha, normalmente, pela minha experiência, é um dos prêmios mais buscados, assim, é a folga. Legal, que Então, é uma legal. coisa legal também. Se você tem condições de fazer isso, é legal também. Então, eu acho que o que não pode faltar é isso. O ranking muito bem feito, os indicadores muito bem detalhados e a premiação. Bom, eu acho que eu vou fazer um curso aqui sobre gestão de pessoas, porque nessa resposta aqui, a gente já ganhou uma consultoria grátis de como fazer um programa de incentivo para os colaboradores, né? Vou fazer uma proposta que eu decorei, vamos lá. Então, Vamos eu lá. escolho 5 indicadores, vamos dar um exemplo aqui. Pontualidade, não faltar, tem um nome, né? É absenteísmo que fala? Isso, absenteísmo. Acho que não. Nossa, já caiu em desuso esse nome, eu acho, sei lá. Já. Bom, não faltar abuso no volante, né, que seria excesso de velocidade, consumo de combustível, tudo isso dá para pegar através de sistemas. E mais algum outro indicador, no máximo 5, aí faz 20 pontos cada um, no máximo 100. Quem atingir a meta ganha um prêmio, de repente até uma folga, ou alguma coisa em reais, ou algum presente. No nosso segmento aqui, quando a gente fala de frota, qualquer prêmio que você for dar, ele vale muito, ele se paga muito fácil, porque o estrago que um condutor pode fazer, ele é monstruoso, né? Se você pegar um abuso no volante e ele causar um acidente, o prejuízo é absurdo. Se eu evitar Sim, claro. durante o ano, eu pago premiação para a empresa inteira. Perfeito. Né? Sim. Fora as economias diárias, né? Que quando você fala de 5, 10% de redução de combustível, que é totalmente possível, você também tem budget para pagar a premiação Sim, legal. para muito tempo. Então, eu acho que coube muito legal essa sua receita aí do programa de incentivo. Com certeza a gente vai ter aí o público usando, aderindo.